Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu trouxe aqui esse comentário de uma irmã que era da Congregação Cristã no Brasil e eu gostaria de ler esse comentário que para mim foi muito impactante. Só que antes de começar a leitura desse comentário, eu vou pedir para todos vocês que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e que deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas, principalmente para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Vamos aqui analisar esse testemunho, depoimento. O nome da irmã é Sandra Torrecilha. Ela colocou esse comentário no nosso canal. Abre aspas. Hoje tenho 60 anos, cheio de traumas. Minha mãe era uma grande serva de Deus na CCB. Só que ela odiava os dois filhos. Não estudei, não tive infância. Hoje, dependendo de medicamentos psiquiátricos para viver. Sofrimento e ainda tive casamento de 15 anos de puras lágrimas. E quando os médicos pediram para eu me separar, porque eu iria morrer do coração e transtornos mentais, quando me separei, fui jogada pelas traças, porque eu fiquei de serva de Deus a serva do demônio. Só não tirei minha própria vida ao amor de Deus e os meus filhos. Hoje tenho 30 anos de casada com um marido que vale ouro e sou desconsiderada. Queria tanto que alguém me ouvisse e analisasse minha situação, porque eu já tocava nos ensaios quando me separei e hoje tenho maior desgosto porque queria desde a infância tocar na CCB e queria minha liberdade de volta e viver feliz, porque foi o que consegui carregar no meu coração, a música. Observem bem o relato dessa irmã. Ela colocou aqui esse relato muito forte no nosso canal. E eu gostaria de colocar aqui alguns pontos-chave a se analisar. Primeiro ponto. Não tem como ser uma cara serva de Deus odiando os seus filhos. Porque está escrito que é um mandamento. Amarás o teu próximo. Outro detalhe muito importante. Infelizmente, essa irmãzinha, ela não estudou, mas ela era incentivada a estudar a música para tocar na igreja. Então, quer dizer, não estudar não podia, mas estudar para ser organista, para tocar na igreja, podia. Para vocês observarem como que funciona na congregação cristã no Brasil. A idolatria, a se fazer algo para parecer alguma coisa ali dentro. Então ela conta que passou por um casamento muito intenso e os médicos que pediram para ela divorciar, porque ela estava passando por uma série de problemas ali psiquiátricos, não só pelo casamento, mas também pela história de vida dela. Isso deveria ser trabalho dos anciães, não dos médicos. Mas os anciães, a Irmandade, simplesmente viraram as costas para ela. Porque no momento que ela mais precisou da compreensão, eles chamaram ela de endemoniada. Família, parentes, amigos, Irmandade. Porque valor só se tem se ela estivesse na congregação tocando. Irmã Sandra, não brigue pela liberdade na congregação cristã no Brasil. Porque maior valor você tem aqui do lado de fora da CCB. Você não precisa da CCB para nada. Porque você, irmã Sandra, é muito maior, você vale muito mais do que a congregação cristã no Brasil. Então, eu vou deixar aqui para vocês algo que eu busquei até para ajudar essa irmã. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar, que é a violência e a negligência familiar. A situação mencionada por ela sugere um contexto de negligência e possível violência emocional. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Segundo ponto é a dependência de medicamentos psiquiátricos e ameaça à saúde mental, e ao ponto de os médicos recomendarem a separação, indicam a necessidade do apoio
o direito à saúde está assegurado na Constituição 196, certo? Outro detalhe, ser tratada como serva do demônio após a separação pode configurar difamação e discriminação. O Código Civil do artigo é 186 e 927, que aborda danos morais e materiais. Direito à educação. A falta de oportunidade para estudar pode ser uma violação do direito à educação, assegurada no artigo 205, que é da Constituição, e por leis específicas. Direito ao divórcio. Os médicos recomendaram a separação, indica uma preocupação com a saúde mental. O direito ao divórcio é garantido por lei. Lei número 10.406/2002. Desprezo conjugal. Sentir-se desconsiderada no casamento pode ser analisado à luz dos deveres conjugais delineados no Código Civil, artigo 1566. Vulnerabilidade social. A aparente falta de apoio social do povo da Congregação Cristã no Brasil pode ser considerado em relação às políticas de assistência social e à garantia de dignidade, que é o artigo 1º, 3º da Constituição. Agressão moral, que eu já coloquei aqui, ser chamada de servo do demônio, pode ser interpretado como agressão moral sujeita a penalidades no Código Penal, que é o artigo 138. Certo? Então aqui são leis. Com base na psicologia, irmã Sandra, eu trouxe aqui para você uma pequena ajuda que você já deve saber. Transtorno depressivo maior, que é o TDM. O relato de puras lágrimas, sofrimentos constantes e dependência de medicamentos pode indicar sintomas de TDM. Transtorno de estresse pós-traumático, que é os traumas vivenciados na infância, no casamento e na relação com a igreja, pode contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. E o transtorno de ansiedade generalizada também, que é a preocupação constante, especialmente relacionados à falta de consideração no casamento. Pode ser considerado também como um transtorno, pode ser... O sintoma pode ser um transtorno de ansiedade que a irmã pode também contrair ou já tê-lo. Biblicamente falando, irmã Sandra, amor ao próximo, Mateus 22:39. O povo da Congregação Cristã no Brasil não tem amor. Eles têm amor ao templo, aos anciães. Inclusive eles fazem caravanas para ir ver o ancião pregar. Eles fazem caravanas para ver os profetas pregarem. Eles passam uma madrugada inteira em profecias, movimentos de orações, mas eles não têm a preocupação com você, com o próximo, abraçar o próximo. A tua própria mãe, infelizmente, com todo respeito, ela não teve cuidado e nem zelo por você. E você não é a primeira e nem a única, porque dentro da Congregação Cristã no Brasil, o grande interesse das mães e dos pais é formarem músicos, profetas, anciães futuros, porque eles são ensinados que a sua descendência vai profetizar para você. E muitos desses filhos são usados até para limpar a reputação desses pais. Vamos lá. Perdão e reconciliação. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Que é Mateus 18:15. Então a atitude de ser lançada pelas traças sem oportunidade de reconciliação contradiz a orientação de Jesus sobre resolução de conflitos. Na congregação não tem perdão, não tem misericórdia. O próprio ancião Cláudio Marsola lhe disse em alto e bom som: Deus pode até perdoar, mas nós aqui não perdoamos. Respeito e cuidado, abre aspas, cada um viva segundo o Senhor. E quem come, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Romanos 14:6. A atitude de considerar alguém como servo do demônio parece ignorar o princípio de respeito à liberdade e consciências individuais. Então tá aqui, irmã Sandra, uma resposta para você, reforçando. Você vale muito mais do que a Congregação Cristã no Brasil e você consegue viver sem ela. A Congregação Cristã no Brasil, a doutrina dela é um lixo e não deve ser seguido por ninguém. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão seduzidas por falsas profecias enganosas, que todos os dias mente para elas dizendo que elas são as melhores pessoas dessa vida. Só que na época da pandemia, essas pessoas,
elas não foram visitadas. Pelo contrário, foram mandadas mensagens para elas via WhatsApp para que elas pudessem contribuir para comprar terreno, comprar igrejas, reformar igrejas na época da pandemia. E os anciães ainda visitaram, viajaram com o dinheiro do povo para a Itália, Portugal e assim por diante, na época da pandemia. Eles não se preocuparam com ninguém. Pelo contrário, depois que acabou a pandemia, antes deles começarem a visitar as pessoas, não, eles criaram o Trízimo. Parcela de 3 vezes na coleta da congregação. Para quê? Para construir templos religiosos de 20 milhões para dar de presente para os anciães chamarem as mulheres dentro do quartinho de vagabundas, como aconteceu numa cidade do interior de São Paulo. Então tá aqui o relato da irmã Sandra. Sinta-se abraçada pelo nosso canal. Espero que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe o seu like, que é importante para que esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.